for pensar aqui, o que é o número complexo? É o número que ele vai se apresentar sempre dessa forma, tá certo? Um A mais um B, ele na forma algébrica, ok? Então, aqui ele sempre vai se apresentar tendo uma parte real, tá certo? Que seria o A, e a parte imaginária. Ok? Para você lembrar disso, lembra, por exemplo, no relacionamento, por exemplo, de alguns colegas, tá certo? Onde, por exemplo, tem a pessoa que seria a parte real, e nesse relacionamento ali seria a outra pessoa namora uma pessoa imaginária, tá certo? Então, o indivíduo mesmo seria a parte real, e o namorado, namorada seria a parte imaginária. Ou a gente pode identificar isso como, por exemplo, sendo o cabelo do professor de matemática, né? Tá certo? Que tem uma parte real ali, aparece uma coisa, e tem uma parte imaginária, não tá aparecendo nada ali. Tá? Então, quando a gente fala de número complexo, sempre vai ser isso, né? Tem a parte real e a parte imaginária. Ok? Veja que esses dois valores, o A e o B, tá certo? Esses dois valores, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Ok? O A e o B, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é identificar o A e o B, a parte real e a parte imaginária, de cada um desses números complexos que eu coloquei aqui. Ok? Então, por exemplo, ali, eu tenho na letra A 2 mais 3i. Quando eu coloco ali 2 mais 3i, eu tenho o número dividido na parte real e na parte imaginária. Quem que seria a parte real ali? A parte real é o número que está sem o i, tá certo? Quem que é o número que está, qual que é a parte que está sem o i? O 2. Então a parte real é 2. E a parte imaginária, o b, ele vale quanto? 3, que é o número que está junto com o i, né? Ok? Olha lá, segundo ali. Eu tenho z igual a menos 4 mais 7i. O a ele vale quanto? No caso aqui ele seria menos 4, né? A parte real é menos 4. E a parte imaginária, a parte que está com o i, ele vale 7, né? Ok? No C. A parte real é o número que está sem o i. O número que está sem o i ali é o menos 1. E o número que está com o i é o menos 8, né? Tá. Essa dele ele colocou... Coloquei só de uma maneira diferente, mas só para exemplificar. O que seria ali a parte real ali? A parte real é o número que está se apresentando sem o i. Quem que está se apresentando sem o i? O π, né? Então, no caso, a parte real aqui seria quem? O próprio π. E o b, a parte imaginária, a parte que está junto com o i. No caso aqui seria a raiz de 3 mais 2. Beleza? Esse aqui, letra E. Eu tenho a parte real e a parte imaginária. A parte real é o número que está sozinho, a parte imaginária é o número que está junto com o i. Vamos analisar aqui. Quem está sozinho? Quem está sem o i? O menos 6, né? Então a parte real vale quanto? Menos 6. E a parte imaginária, aqui no caso, ele vale 7. A gente está se baseando pela posição, né? Mas o que cada um deles está acompanhando. Ok? Na letra F, a gente tem um número bem parecido com o que a gente viu lá no começo aqui do exercício, né? O menos 5i, por exemplo. A gente tem lá 9i. Veja que a gente tem que identificar, né? A parte real é a parte que está somente com um número, tá certo? Tá um número sem o i. Ali a gente tem um número sem o i? Não, não tem. Como a gente não tem essa parte
sem o i, a gente vai dizer que essa parte, a parte real, vale quanto? 0. E a parte imaginária é a parte que está junto com o i. Quem está junto com o i, no caso? O 9. Aqui nós temos um exemplo de um número imaginário puro. O que é um número imaginário puro? É um número que apresenta somente a parte imaginária, não tem parte real. Tá certo? Então, o número imaginário puro é um número que apresenta somente a parte imaginária, não apresenta a parte real. Já vou especificar isso aqui na continuação. E ali, ó, o menos 5, veja que é um número complexo também, mas ele não apresenta a parte imaginária, não tem nada acompanhando o i. Então, eu tenho aqui, ó, a parte real aqui nesse exercício, ele vale quanto? A parte real é o número que está sem o i, no caso, menos 5. E a parte imaginária é a parte que está junto com o i. Como a gente não tem, a gente vai dizer aqui que essa parte vale 0. No caso aqui, esse número, ele não tem a parte imaginária. Como ele não tem a parte imaginária, esse aqui é simplesmente um número é um número real, tá certo? É um número que não apresenta a parte imaginária. Ok? Vamos dar continuidade nisso aí, né? Vamos lá, aqui nós vimos a última parte referente a números complexos, foi duas formas como que ele pode se apresentar, né? Ele pode ser um número imaginário puro ou um número real. O que é um número imaginário puro? Relembrando lá que a gente viu esse finalzinho ali. Então, o número imaginário puro é um número que apresenta somente a parte imaginária. Então, é um número cuja parte real é nula, ok? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, eu poderia pegar qualquer número e colocar ele multiplicando ali o i, ele seria um número imaginário puro, tá certo? Um número que teria somente a parte imaginária. Então, por exemplo, o Z1 seria 3i. Então, 3 está multiplicando o i. Tem somente um número multiplicando o i. Não tem a parte real. Então, por isso que é um número imaginário puro. Aqui, ó, menos 5i também está multiplicando o i, né? E eu poderia pegar qualquer número real para colocar na frente do i aqui, né? Poderia ser um número fracionário, menos 7/6, pode ser 1, tá certo? Poderia ser um pi, poderia ser um raiz de 2, qualquer coisa, né? Tá. Então, um número imaginário puro é um número que apresenta somente a parte imaginária. A parte real é nula. No número real, é um número que apresenta somente a parte real. Não existe parte imaginária. Então, essa parte imaginária é nula. Ok? Então, referente a isso, poderia pegar qualquer número ali, né? Tá certo? Desde que ele não tivesse colocado com o i, seria um número real. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, 8, 15, menos meio, o raiz de 7, qualquer número que você coloque lá, ele logicamente sem o i, ele vai ser um número real. Tá? Então vamos lá. Falando sobre os números complexos, os números complexos parece que eles conseguem abraçar todos os números conhecidos nossos, tá certo? Eles abraçam e conseguem trabalhar com um elemento que a gente não conseguia trabalhar antes, que são as raízes negativas. Então, lá no comecinho, quando você estuda matemática, você vê primeiro nos números naturais, tá certo? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. É a parte da matemática mais deliciosa ali, né? Tá certo? Quando você não está lidando com os números negativos, né? Quando você começa a lidar com os números negativos, começa a vir esses problemas, né? Tá certo? Então, os números negativos compreendem um conjunto dos números inteiros, tá? Onde vai compreender os números negativos, mas os naturais também. Por isso que os naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Então, pense, por exemplo, que aqui o conjunto dos naturais é como se fosse um bairro, tá certo? Conjunto dos números inteiros
ele torna aquele bairro um subconjunto, é como se fosse a cidade, né? Tá certo? Tá, um conjunto dos números racionais, ele já vai envolver mais conceitos, vai abranger mais elementos, vai envolver principalmente as frações, né? Essas frações, elas podem gerar números inteiros, números naturais, mas ela também pode gerar números decimais e as dízimas periódicas, tá certo? Vou colocar um exemplo aqui de uma dízima periódica lá, poderia colocar 2,555, tá certo? 5 se repetindo ali infinitamente, seria exemplo de uma dízima periódica, né? Uma dízima, um número decimal que vai se repetindo em um determinado período, ok? Tá. Então aqui a gente tem as dízimas periódicas, as decimais, frações, compreende os números racionais. O conjunto dos números irracionais, ele vai envolver os números, as dízimas não periódicas, né? Então, eu coloquei aqui dois exemplos de dízimas não periódicas, o π e o raiz de 2, por exemplo. Tá, a junção dos números racionais com o conjunto dos números reais, ele vai formar o conjunto dos números irracionais com os racionais, ele vai formar, quando se junta os dois, ele forma o conjunto dos números reais. Que a única restrição que a gente tinha até então, as duas únicas restrições que a gente tinha do conjunto dos números reais eram a divisão por zero e as raízes negativas. O conjunto dos números complexos, ele trabalha com as raízes negativas. Então ele abrange mais conceitos. Por isso que ele engloba, que ele torna todos os números conhecidos nossos um subconjunto. Ok? Pensando naquela ideia inicial, né, referente a um bairro, por exemplo. Então pense, por exemplo, que aqui seria um bairro, um conjunto ali que vai englobar esse bairro seria a cidade, né? No caso seria o conjunto dos números inteiros, que vai incorporar essa cidade, vai ser um estado, tá certo? Então aqui teria um estado e junto com esse estado do lado, desse estado, um outro estado, né? Dois estados bem diferentes, tá certo? E a junção desses dois estados ia formar um país que seria esse conjunto dos números reais aqui. Pensando, ampliando um pouquinho mais esse conceito, então o conjunto dos números complexos ele pega esse país para si, né? Então é como se fosse o continente abraçando ali, tá certo? Aquele país. Tentando colocar isso aqui em um termo mais prático aí para vocês.